Boa tarde, queridos. Então, aqui está algumas atividades, né, que eu vou resolver passo a passo para que vocês tenham conhecimento de como resolver as atividades que eu dei aí na aula 19, tá? Então, na próxima aula, na aula 19, eu vou gravar o vídeo já resolvendo todas as questões da lista passo a passo, como a gente combinou, tá? Então, aqui no primeiro momento, nós temos calcule a distância entre os pontos 5 e 0, 3 e 0. Então, colocando esses pontos aqui no eixo cartesiano, ó, aqui eu tenho, vamos supor, o 3 com 0, e aqui eu tenho o 5 com 0. Ou seja, ambos os pontos estão sobre o eixo X. Então, eles estão, na verdade, eu posso considerar que eles estão sobre a mesma reta. Aqui é 3, aqui é 5, e a distância entre os dois é, saindo de 3, chegando no 5, é 2. Então, eu tenho a distância de AB, é B, o ponto B, menos o A, certo? Então, eu posso considerar só o 5 aqui, ó. Distância de AB é igual a 5 menos 3, que a distância de AB vai ser igual a 2. Se eu quiser também aplicar a fórmula, né, de distância de dois pontos, a fórmula de Pitágoras, também vai dar certo, tá? Bom, então aqui eu tenho num outro momento uma segunda alternativa aqui de pontos. Então, se eu colocar esses pontos no gráfico aqui, ó, vamos supor que aqui eu tenho menos 1, né, aqui é o 0, aqui é o eixo do X, aqui é o eixo do Y. Então, eu tenho menos 1 que vai até o 6. Então, eu tenho este ponto aqui, ó. E tem também o 4 com o menos 3. Então, vamos supor que menos 3 seja aqui. 4 e menos 3. Observem que esses dois pontos não estão sobre uma reta paralela ao eixo X. Logo, se faz necessário que eu utilize a fórmula. Qual é a fórmula da distância entre dois pontos? Então, eu quero a distância entre os pontos A e B. Entre os pontos A e B. Daí, o que eu faço? Eu pego... Aqui eu tenho as coordenadas, né? Coordenadas, na verdade, é sinônimo de pontos cartesianos, são dito coordenadas, ó. O valorzinho de x a gente chama de abscissa, e o valorzinho de y a gente chama de ordenada, tá ok? Então, como é que se faz isso? Eu tenho x do B menos o x do A ao quadrado, mais o y do B, menos o y do A ao quadrado. E vou calcular a partir dessa fórmula, né? Tá bom? Então, a distância de A até B vai ser dado por... Então, se eu estou dizendo dessa fórmula, esse aqui é o x do A, o menos 1. O x do B é o 4. O y do A é o 6 e o y do B é o menos 3. Então, vamos substituir esses valores nessa fórmula de Bhaskara, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho x do B, quem é? 4. Menos o x do A, menos o menos 1, vai dar mais 1 ao quadrado. Mais, quem é o y do B? Menos 3, menos o valor do y do A, que é 6 ao quadrado. Daí aqui, então, eu tenho a distância do ponto entre A e B, é 5, 4 mais 1, 5, 5 ao quadrado, mais menos 9 ao quadrado. Ou seja, eu tenho a distância de AB, é igual, 5 ao quadrado é 25, e menos 9 ao quadrado é 81. Logo, a distância entre A e B é a soma dos dois, que vai valer 106.
poderia fatorar o 106, mas o que que eu observo? Que dá por 2, né? Então, aqui dá 5, aqui dá 3. Aqui, 5 e 3 dá 8, 53 é um número primo, então só vai dar por 53 mesmo. Então, aqui não tenho por que fatorar, porque eu não posso me livrar de nenhum deles. Logo, eu posso deixar a resposta desta forma, tá? Então, agora em seguida, a gente passa para o segundo vídeo, para a segunda atividade. Então, esse aqui foi o vídeo da semana 18, parte 1.